A chuva martelava no telhado de zinco da casinha, como se o céu quisesse arrancá-lo de vez. Ana segurava o pequeno Miguel contra o peito, apenas 5 anos, enquanto a bebê Sofia dormia inquieta no berço improvisado feito de caixotes de madeira forrados com cobertores velhos. A água já invadia pela porta um filete escuro que trazia consigo o cheiro de terra molhada e algo mais, algo que trazia medo. Lá fora, a enchente transformava as ruas em rios furiosos, levando tudo o que encontrava pela frente. Ana sabia que a noite seria longa, mas não fazia ideia de que seria a noite que mudaria tudo. Ela nunca imaginou que sua vida chegaria ali. Não assim. Não tão rápido. Apenas 8 meses antes, ela ainda tinha um marido, ou pelo menos alguém que fingia ser um. Roberto saiu de casa numa terça-feira qualquer, disse que ia comprar cigarros e nunca mais voltou. Deixou Ana grávida de Sofia, com Miguel ainda aprendendo a falar direito, e uma pilha de contas que ela nem sabia que existiam. As dívidas apareceram uma atrás da outra, como fantasmas batendo à porta. A casa onde moravam, que ela pensava ser deles, era alugada. O carro que ele tanto ostentava estava financiado em nome dela, sem que soubesse. Em questão de semanas, Ana perdeu tudo. Foi morar naquela casinha nos fundos da casa da Dona Lourdes, uma senhora de quase 80 anos que teve pena dela e dos meninos. A casinha tinha um quarto só, uma cozinha minúscula e um banheiro que mais parecia um armário. Mas era um teto, e Ana aprendera a ser grata por qualquer teto. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes durante a semana, levava Miguel amarrado nas costas quando não tinha com quem deixar, e Sofia ficava com Dona Lourdes, que apesar da idade, tinha mãos firmes para embalar um bebê. O dinheiro mal dava para a comida, mas Ana tinha aprendido a esticar cada centavo como se fosse elástico. Arroz, feijão, ovo quando tinha sorte e muito amor para compensar tudo o que faltava. Ela prometia para si mesma todas as noites, quando finalmente deitava exausta, que seus filhos teriam uma vida melhor. Ela não sabia como, mas teriam. Naquela noite, quando a chuva começou, Ana pensou que fosse passar rápido como sempre. Mas não passou. A água começou a subir na rua, devagar primeiro, depois mais rápido. Dona Lourdes bateu na porta da casinha apavorada e Ana a ajudou a subir para o andar de cima da casa principal. Miguel chorava assustado com os trovões que explodiam no céu como bombas. Sofia, ainda tão pequena, parecia sentir o medo no ar e choramingava baixinho. Ana cantava para eles, aquela cantiga que sua própria mãe cantava quando ela era criança, tentando passar uma calma que ela mesma não sentia. Foi quando ouviu o barulho lá fora, um estrondo alto, como se algo pesado tivesse batido contra alguma coisa. Ana correu até a janela, que era só uma abertura com tábuas velhas que mal fechavam, e espiou pela fresta. Lá fora, no meio da rua que já era um rio caudaloso, havia um carro preto, grande, daqueles que ela via passar nas avenidas do centro da cidade quando ia trabalhar. O carro estava torto, metade submerso na água, as luzes piscando fracas. E dentro dele, ela conseguia ver a silhueta de alguém. O coração de Ana disparou. Tinha alguém ali. Alguém preso. A água subia rápido demais. Sem pensar muito, ela colocou Miguel no berço junto com Sofia, fez o sinal da cruz e saiu para a chuva. A água estava na altura de seus joelhos, fria como gelo, puxando suas pernas com força. Ela se segurou onde podia, nas cercas, nos muros, gritando contra o barulho da tempestade. Ei, tem alguém aí? Você consegue sair? A princípio, nada, só a chuva e o rugido da água. Então, a porta do carro se abriu com dificuldade e um homem apareceu, alto, ensopado, o rosto marcado por um corte na testa que sangrava misturando com a água da chuva. Ele olhou para Ana como se ela fosse uma aparição. Venha! Rápido! A água vai cobrir tudo! Ana gritou, esticando a mão. O homem hesitou por um segundo, talvez tentando entender o que estava acontecendo, onde estava, quem era aquela mulher magra de avental molhado gritando com ele no meio do caos. Mas a água não dava tempo para perguntas.
Ele saiu do carro com dificuldade e se agarrou à mão de Ana. Juntos, lutando contra a correnteza, conseguiram chegar até a casinha. Ana empurrou a porta e eles caíram para dentro, ofegantes, ensopados, vivos. Por um momento, ficaram ali no chão, só respirando. Miguel gritava assustado do berço e Ana se levantou rápido para acalmá-lo. O homem ficou ali, sentado no chão de cimento frio, olhando ao redor como se tivesse acordado em outro planeta. Seus olhos percorreram as paredes descascadas, os móveis velhos, as roupas penduradas num varal improvisado, a luz fraca de uma lâmpada que balançava pendurada num fio. "Você está bem?" Ana perguntou, ainda ofegante, pegando Miguel no colo. O homem passou a mão pela testa, viu o sangue nos dedos e assentiu devagar. Acho que sim. Obrigado. Você me salvou." Ana deu de ombros, como se não fosse nada. Não ia deixar ninguém morrer ali fora. "Tem toalha ali naquele caixote, pode se enxugar. Vou ver se acho algo para esse corte." Ela não tinha muito, um vidrinho de água oxigenada velho, algodão e esparadrapo, mas era o que tinha. O homem se enxugou como pôde e sentou numa das duas cadeiras que havia na cozinha. Ana molhou o algodão e se aproximou dele, limpando o corte com cuidado. Ele era bonito, percebeu ela, mesmo com o rosto marcado pelo cansaço e pelo sangue. Tinha aquele jeito de quem não estava acostumado com problemas, ou pelo menos não com esse tipo de problema. "Como você se chama?" ela perguntou, concentrada no corte. "Carlos", ele respondeu, observando-a com curiosidade. "E você?" "Ana." "E esses aí são Miguel e Sofia." Ela apontou para os meninos. Miguel agora a observava curioso, escondido atrás da mãe, e Sofia tinha voltado a dormir. "Ana", Carlos repetiu, como se estivesse gravando o nome. "Você tem família aqui? Marido?" Ana riu sem humor. "Marido? Não. Esse sumiu faz tempo. Sou só eu e eles agora." Carlos ficou quieto por um momento, processando. Olhou de novo para a casa, para as crianças, para Ana. "E você mora aqui?" Havia algo na pergunta que poderia ter soado ofensivo, mas não soou. Havia genuína curiosidade, talvez até admiração. Ana ergueu o queixo. "Moro. Não é muito, mas é nosso." Ela terminou de limpar o corte e colou o esparadrapo. "Pronto. Vai doer, mas não deve ser nada grave." A noite avançou devagar, com a chuva ainda castigando lá fora. Ana fez um chá quente com o que tinha, ofereceu um pão velho que amoleceu na água fervente para ficar mais macio. Carlos comeu em silêncio, e Ana percebeu que ele estava exausto. Ela arrumou um cobertor no chão, único lugar onde ele poderia deitar, e disse que podia dormir ali. Ela ficaria acordada de qualquer jeito, vigiando a enchente e os meninos. "Por que você fez isso?" Carlos perguntou de repente, já deitado, olhando para o teto. "Por que me ajudou? Você não me conhece. Podia ser perigoso." Ana pensou por um momento, balançando Sofia no colo. "Porque é o certo. Porque se fosse eu ali, ia querer que alguém me ajudasse." Ela olhou para ele. "Você é perigoso?" Carlos sorriu pela primeira vez, um sorriso cansado. "Não, não sou." "Então está tudo certo." Ele dormiu logo depois, o cansaço vencendo tudo. Ana ficou acordada, como prometera, olhando pela janela. A água começou a baixar perto da madrugada e ela finalmente respirou aliviada. Olhou para aquele homem dormindo no chão da sua casinha e se perguntou quem ele era de verdade. As roupas dele, mesmo molhadas e sujas, eram boas demais. O relógio no pulso, mesmo quebrado, parecia caro. O carro lá fora, agora meio submerso, era o tipo de carro que ela só via em revistas velhas na sala de espera do posto de saúde. Mas naquele momento, ele era só mais um ser humano que precisava de ajuda. E Ana sabia o que era precisar. Quando o sol nasceu,
Pálido e tímido depois da tempestade, Carlos acordou com o cheiro de café fraco e pão torrado. Ana estava na cozinha, preparando algo para os meninos. Miguel já estava acordado, brincando com uns carrinhos de madeira feitos à mão. Sofia balbuciava no berço. Bom dia, Ana disse, sem parar de mexer na panela. A água baixou. Acho que você consegue sair agora. Carlos se levantou, o corpo dolorido, e se aproximou da janela. A rua estava cheia de lama, destroços, coisas que a água trouxera e deixara para trás. Seu carro estava ali ainda, inútil, afundado até as portas. Ele passou a mão pelo rosto e respirou fundo. Meu celular está morto, ele disse. Ficou submerso. Preciso ligar para alguém, arranjar um reboque, avisar. Ele parou, como se percebesse que estava falando sozinho. Ana apontou para a rua. Tem um orelhão ali na esquina, se ainda estiver funcionando. Mas vai ter que esperar a lama secar um pouco. Impossível andar nisso agora. Carlos assentiu. Sentou-se de novo à mesa. Ana colocou na frente dele um prato com pão torrado e uma caneca de café. Ele olhou para a comida como se fosse um banquete e comeu com vontade, o que fez Ana sorrir por dentro. E aqui, querendo ou não, algo começava a mudar no canal Voz que conta histórias. Se você está gostando dessa história e quer continuar vivendo cada momento conosco, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E conta aqui nos comentários de que cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber quem está acompanhando essas histórias com a gente. Carlos ficou na casinha de Ana naquele dia todo. A lama estava impossível, espessa e escorregadia, e ele não tinha para onde ir de qualquer forma. Ana precisava trabalhar, mas as patroas ligaram dizendo para não ir por causa da enchente. Então ela ficou ali, cuidando dos meninos, limpando a bagunça que a água deixara, e Carlos, sem saber bem o que fazer, começou a ajudar. A princípio, Ana achou estranho. Aquele homem, claramente acostumado com outra vida, ajoelhado no chão esfregando lama. Mas ele insistiu. Disse que precisava fazer alguma coisa, que não podia só ficar ali sentado. E assim, lado a lado, eles limparam a casinha. Carlos pegava as coisas pesadas. Ana organizava, Miguel ajudava, do jeito que uma criança de 5 anos ajuda, mais atrapalhando que contribuindo. E Sofia observava tudo de seu berço com olhinhos curiosos. À tarde, quando o orelhão finalmente voltou a funcionar, Carlos foi até lá e fez algumas ligações. Ana podia vê-lo de longe, falando sério ao telefone, gesticulando. Ele voltou com uma expressão cansada. Vão mandar um guincho amanhã para o carro. Um motorista vem me buscar também. Ele hesitou. Mas, será que posso ficar mais essa noite? Prometo que amanhã saio do seu caminho. Ana olhou para ele, para aquele homem que limpara sua casa, que brincara com Miguel, que não reclamara uma vez sequer das acomodações ou da comida simples. Pode ficar o tempo que precisar. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Ana e Carlos conversaram. De verdade. Ele contou que era empresário, que tinha uma empresa grande, que estava voltando de uma reunião em outra cidade quando a tempestade o pegou. Contou que estava acostumado com hotéis 5 estrelas, com restaurantes finos, com uma vida que girava em torno de números, lucros, investimentos. Mas contou também que estava cansado, que às vezes sentia que estava vivendo a vida de outra pessoa, que tinha tudo e, ao mesmo tempo, tinha nada. Ana ouviu em silêncio e depois contou sua história. Falou de Roberto, da traição disfarçada de abandono, das dívidas, da luta diária para colocar comida na mesa. Falou dos sonhos que teve e que guardou numa gaveta trancada dentro do peito, de como queria que Miguel estudasse, que Sofia tivesse uma vida melhor, que eles nunca passassem pelo que ela passou. Você é forte, Carlos disse, e havia admiração genuína em sua voz. Mais forte que muita gente que eu conheço. Ana sorriu, um sorriso triste. Não é força, é sobrevivência. A gente faz o que precisa fazer.
Carlos ficou olhando para ela por um longo momento, e algo mudou em seus olhos, como se ele tivesse visto algo que nunca tinha visto antes, ou talvez tivesse se lembrado de algo que havia esquecido fazia muito tempo. No dia seguinte, o motorista chegou cedo. Um homem de terno, dirigindo um carro reluzente que contrastava absurdamente com a lama e a pobreza ao redor. Carlos se preparou para partir. Vestiu as roupas que Ana lavara e secara como pôde, ainda um pouco úmidas, mas apresentáveis. Ele agradeceu, apertou a mão de Ana, bagunçou o cabelo de Miguel, deu um sorriso para Sofia. Obrigado, Ana, por tudo. Você me salvou mais do que imagina. Ana deu de ombros de novo, aquele jeito dela de diminuir as coisas. Vai em paz, se cuida. Ela achou que seria a última vez que o veria, que ele voltaria para sua vida de empresário, de carro bonito, de terno e gravata, e que ela seria só uma memória estranha de uma noite de tempestade, uma nota de rodapé na história dele. Mas ela estava errada. 3 dias depois, Carlos voltou. Chegou no mesmo carro preto, reluzente, agora sem a lama. Bateu na porta da casinha e quando Ana abriu, surpresa, ele estava ali com um sorriso meio sem jeito e várias sacolas nas mãos. Eu trouxe algumas coisas, ele disse, erguendo as sacolas. Para os meninos e para você. Quis agradecer direito. Ana ficou parada na porta, sem saber o que dizer. Carlos entrou e começou a tirar coisas das sacolas. Roupas novas para Miguel, para Sofia, para Ana. Brinquedos, comida, muita comida, fraldas, leite em pó. Coisas que Ana sonhava em ter, mas que custavam mais do que ela ganhava em um mês. Isso é demais, ela disse, a voz falhando. Você não precisava... Eu sei que não precisava. Eu quis. Carlos olhou para ela. Posso ficar um pouco? Só conversar? Ana assentiu, ainda atordoada com tudo aquilo. Eles conversaram de novo sobre coisas simples e sobre coisas profundas. Carlos brincou com Miguel, que já gostava dele. Segurou Sofia no colo com cuidado, como quem segura algo precioso e frágil. E então ele começou a voltar. Todo dia, ou quase. Às vezes trazia coisas, às vezes só a si mesmo. Ajudava Ana com os consertos da casinha, trocava telhas, pintava paredes. Dona Lourdes observava tudo com olhos espertos e comentava baixinho com Ana que aquele homem estava apaixonado. Mas Ana balançava a cabeça. Ele é só gentil, Dona Lourdes. Gente assim existe. Mas tinha algo crescendo ali, entre eles. Algo silencioso, poderoso. Carlos começou a olhar para Ana de um jeito diferente. E Ana, apesar de todo o medo de se decepcionar de novo, começou a sentir que talvez, só talvez, a vida estivesse lhe dando uma segunda chance. E enquanto os dias passavam, enquanto aquele vínculo se fortalecia, nenhum dos dois fazia ideia do que ainda estava por vir, das tempestades que enfrentariam, das surpresas que a vida guardava e de como aquela enchente tinha sido apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo para sempre. Um mês havia se passado desde a enchente e a vida de Ana tinha mudado de maneiras que ela jamais imaginaria. Carlos se tornara presença constante, aparecendo na casinha quase todos os dias depois do trabalho. Ele chegava de terno, afrouxava a gravata, arregaçava as mangas e se sentava no chão para brincar com Miguel, que agora o chamava de tio Carlos, com aquele jeitinho carinhoso de criança. Sofia, que começava a reconhecer rostos, abria um sorriso banguela sempre que o via. Ana tentava manter o coração protegido, mas estava perdendo essa batalha. Carlos era diferente de qualquer homem que conhecera, não só porque tinha dinheiro, mas porque era genuíno. Ouvia quando ela falava, lembrava dos detalhes pequenos, perguntava sobre o dia dela como se realmente importasse. E mais importante, ele estava ali, presente. Não prometia mundos e fundos, apenas aparecia, dia após dia, provando com ações o que palavras nunca conseguiriam dizer.
Dona Lourdes adorava Carlos. Dizia que ele tinha bom coração que se via nos olhos. Esse aí é homem de verdade, Ana. Não que nem aquele desgraçado que te deixou. Esse aqui tem fibra. E Ana queria acreditar. Queria tanto acreditar que talvez existisse final feliz para gente como ela. Foi numa tarde de sábado que tudo começou a mudar de verdade. Carlos chegou mais cedo que o normal e tinha aquele brilho nos olhos que Ana já começava a reconhecer. Era o brilho de quem tinha uma ideia. Ana, posso te fazer uma pergunta? Ele disse, sentando-se à mesa da cozinha enquanto ela preparava o almoço. Claro. Você já pensou em fazer outra coisa, além de faxina? Ana parou de mexer a panela e olhou para ele. Como assim? Não me leve a mal, por favor. Você trabalha duro, eu sei, mas você tem talento para outras coisas. Já reparei como você cozinha, como cuida desta casa, como organiza tudo mesmo sem ter quase nada. Você é inteligente, Ana, criativa. Já pensou em ter seu próprio negócio? Ana riu, mas era um riso sem alegria. Negócio? Carlos, eu mal consigo pagar as contas. Como vou ter um negócio? E se eu te ajudasse? O silêncio que seguiu foi pesado. Ana largou a colher e se virou para ele completamente. Ajudar como? Carlos respirou fundo. Investir em você. Um negócio pequeno, para começar. Você cozinha muito bem. Podia fazer marmitas, vender para trabalhadores, para escritórios. Ou fazer doces, salgados para festas. Qualquer coisa que você queira tentar. Ana sentiu algo apertar no peito. Era generoso demais, impossível demais. Por que você faria isso? Carlos segurou a mão dela sobre a mesa e foi a primeira vez que se tocaram de verdade desde que ele limpara o corte na testa dele. Porque eu acredito em você. E porque você me fez enxergar coisas que eu tinha esquecido. Que existe bondade no mundo. Que existem pessoas que dão sem esperar nada em troca. Você me salvou, Ana. Deixa eu retribuir. Ana sentiu lágrimas picarem nos olhos, mas as segurou. Eu não sei o que dizer. Diz que sim. Diz que vai tentar. E Ana disse sim. Não porque queria caridade, mas porque viu naquilo uma oportunidade de dar uma vida melhor para seus filhos. Uma chance de não depender só da força dos próprios braços, esfregando o chão alheio. Nas semanas seguintes, Carlos ajudou Ana a montar uma cozinha melhor na casinha. Comprou fogão novo, panelas, potes, ingredientes. Ana começou devagar, fazendo marmitas para alguns conhecidos, para trabalhadores da construção civil que trabalhavam perto. A comida era boa, caseira, feita com carinho, e logo começou a ter clientela fixa. 10 marmitas por dia, depois 20, depois 30. Ana acordava de madrugada para cozinhar, mas era um cansaço diferente. Era cansaço de quem está construindo algo. Carlos continuava aparecendo, agora também para ajudar com as entregas. Ele, um empresário milionário, dirigindo pelas ruas de bairro pobre entregando marmitas e conversando com pedreiros. Ana via as pessoas olharem com estranheza, mas Carlos não ligava. Ele parecia mais leve, mais feliz do que quando aparecera na vida dela pela primeira vez. Foi Dona Lourdes quem percebeu primeiro. Esse homem está apaixonado por você, menina. Cego é quem não vê. Dona Lourdes, ele é só gentil. Gentil uma ova. Homem não faz tudo isso por gentileza. Ele te ama, Ana. E você, se for honesta consigo mesma, também o ama. Ana não respondeu, mas sabia que a velha estava certa. Estava apaixonada por Carlos. Profunda, irremediavelmente apaixonada. Mas tinha medo. Medo de que aquilo fosse bom demais para ser verdade, de que um dia ele acordasse e percebesse que poderia ter qualquer mulher, mulheres bonitas, educadas, ricas, e que ela era só uma faxineira com 2 filhos e uma montanha de problemas. A declaração veio numa noite comum. Carlos tinha ficado até tarde ajudando Ana a preparar as marmitas do dia seguinte. Miguel e Sofia já dormiam.
Eles estavam sentados na soleira da porta, olhando o céu estrelado, coisa rara de se ver na cidade, mas que naquela noite estava límpido e bonito. Ana, Carlos disse, a voz baixa, preciso te dizer uma coisa. O coração de Ana acelerou. O quê? Eu não sei como isso aconteceu. Não planejei. Mas desde aquela noite na enchente, desde que você me puxou para dentro desta casa, você não sai da minha cabeça. Você, Miguel, Sofia. Vocês três são a primeira coisa que penso quando acordo e a última antes de dormir. Eu me peguei percebendo que não quero ir embora daqui, que quero ficar, que quero fazer parte disso, de vocês. Ele olhou para ela, e havia medo em seus olhos também. Eu estou apaixonado por você, Ana, completamente. E sei que talvez seja loucura, que somos de mundos diferentes, mas eu não consigo fingir que não sinto isso. Ana ficou em silêncio por tanto tempo que Carlos começou a achar que tinha estragado tudo. Mas então ela falou, a voz trêmula. Eu também estou apaixonada por você, mas tenho medo, Carlos. Medo de me machucar de novo, de machucar meus filhos. Medo de que você um dia acorde e perceba que pode ter coisa melhor. Carlos pegou o rosto dela entre as mãos, gentil. Não existe coisa melhor que você, Ana. Você é a pessoa mais real, mais verdadeira que já conheci. E seus filhos, eu os amo como se fossem meus. Quero cuidar de vocês, se você me deixar. Não porque vocês precisam, mas porque eu preciso. Preciso de vocês. E ali, naquela soleira de porta de uma casinha pobre nos fundos da casa de Dona Lourdes, Ana e Carlos se beijaram pela primeira vez. Um beijo demorado, cheio de promessas silenciosas e esperanças guardadas por tempo demais. A vida começou a ter cor diferente depois disso. Carlos assumiu o relacionamento com orgulho. Levou Ana e as crianças para conhecer sua casa, um apartamento enorme e luxuoso, que fez Miguel gritar de empolgação e Ana sentir um aperto no peito de tão diferente que era do mundo dela. Mas Carlos a segurava pela mão e dizia que aquilo era só um lugar, que casa de verdade era onde estava o coração. Ele apresentou Ana para algumas pessoas próximas. Amigos que olharam com surpresa, alguns com preconceito mal disfarçado. Uma mulher chamada Beatriz, que Ana depois descobriu ser ex-namorada de Carlos, olhou para ela de cima a baixo com desdém. Interessante escolha, Carlos, ela disse, o veneno pingando de cada palavra. Mas Carlos apenas passou o braço em volta de Ana e respondeu, a melhor escolha que já fiz. O negócio das marmitas crescia. Ana agora tinha ajudantes. 2 mulheres do bairro que também precisavam de trabalho. Elas cozinhavam juntas, riam juntas, construíam algo juntas. Ana conseguiu alugar um espaço pequeno para servir de cozinha comercial e Carlos ajudou com a parte burocrática, com os registros, com tudo que ela não entendia. Ele ensinava, paciente, e Ana aprendia rápido. Miguel começou a ir para uma escolinha melhor, e Sofia tinha fraldas de qualidade e leite suficiente. Ana ainda morava na casinha, mas agora tinha geladeira nova, fogão de 4 bocas, um guarda-roupa de verdade. As coisas melhoravam, devagar, mas constantemente. Mas nem tudo eram flores. A família de Carlos começou a aparecer no radar. Primeiro foi a mãe, Dona Marta, uma senhora elegante e fria que olhou para Ana como se olhasse para um inseto. Meu filho está cometendo um erro, ela disse sem rodeios, quando Carlos saiu da sala por um momento. Você pode até ser boa pessoa, mas não é do nosso nível. Isso vai acabar mal para todos. Ana sentiu as palavras como facas, mas manteve a postura. Com todo respeito, Dona Marta, eu não estou aqui pelo dinheiro de Carlos. Estava bem antes dele aparecer. Vou estar bem se ele sair. Mas enquanto estivermos juntos, vou amá-lo do jeito que ele merece. Dona Marta bufou, incrédula, mas algo no olhar firme de Ana a fez recuar um pouco. Veremos. Depois foi a irmã de Carlos, Verônica, uma mulher de negócios ambiciosa que via o irmão como rival e agora via Ana como ameaça. Você quer casar com ele e pegar metade de tudo, é isso? Ela acusou num encontro que deveria ser amigável. Meu irmão é ingênuo, mas eu não sou. Vou ficar de olho em você.
Carlos defendia Ana sempre, com ferocidade até. Mas Ana via o peso que isso colocava nele, a tensão crescendo. Ela sugeriu se afastarem um pouco, dar tempo, mas Carlos recusou. Não, você é importante demais. Vamos passar por isso juntos. E passaram. Mas o que nenhum dos dois esperava era que a tempestade maior ainda estava por vir. Foi numa manhã de domingo. Carlos estava na casinha com Ana e as crianças. Eles tomavam café da manhã tranquilos quando bateram na porta. Ana abriu e encontrou um homem que fez seu sangue gelar. Roberto, o ex-marido, o pai de Miguel e Sofia, o homem que a abandonara grávida e a deixara na miséria. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras, roupas surradas. Ana, ele disse, e a voz era quase súplica, preciso falar com você. Ana ficou paralisada na porta. Carlos apareceu atrás dela, protetor. Quem é? Ele perguntou, embora já soubesse pela tensão no corpo de Ana. Roberto, Ana conseguiu dizer, o pai deles. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Miguel, que não se lembrava direito do pai, olhava confuso. Roberto tentou um sorriso que não chegou aos olhos. Miguel, você cresceu tanto. E Sofia, meu Deus, ela é tão grande. O que você quer? Ana perguntou, a voz dura. Quero voltar. Quero ser pai de novo. Quero consertar os erros. Roberto olhou para Carlos. Quem é esse? Alguém que estava aqui quando você não estava. Carlos respondeu, firme. Roberto deu um passo para a frente. Essas são minhas crianças, minha família. Você não tem direito de estar aqui. Direito? Ana sentiu a raiva subir. Você abandonou a gente, desapareceu. Deixou dívidas, mentiras. E agora aparece aqui, depois de mais de um ano falando em direito? Eu sei que errei, mas mudei, Ana. Quero outra chance. Somos uma família. Não somos, Ana disse, e as palavras saíram com mais firmeza do que ela imaginava ter. Você destruiu isso quando foi embora. Roberto ficou ali, balançando entre súplica e raiva. Vou entrar na justiça então. Vou pedir meus direitos como pai. Você vai ver. E foi embora, deixando uma nuvem de tensão. Ana fechou a porta e encostou nela, tremendo. Carlos a abraçou, mas ambos sabiam que aquilo era só o começo de algo que poderia destruir tudo o que tinham construído. Os dias que seguiram a aparição de Roberto foram tensos como corda de violino prestes a arrebentar. Ana mal conseguia dormir, acordava no meio da noite com o coração disparado, imaginando cenários terríveis onde perdia os filhos, onde tudo desmoronava de novo. Carlos tentava acalmá-la, dizia que não deixaria nada acontecer, mas ambos sabiam que quando a justiça entrava no meio, as coisas ficavam imprevisíveis. A carta chegou 2 semanas depois. Uma notificação judicial. Roberto estava mesmo entrando com processo de reconhecimento de paternidade e pedindo guarda compartilhada. Ana leu aquilo com as mãos tremendo. Guarda compartilhada. Dividir seus filhos com o homem que os abandonara, que sumira quando ela mais precisou, que agora voltava querendo direitos que não mereceu. Carlos conhecia um advogado bom, Dr. Henrique, um senhor de cabelos grisalhos que inspirava confiança. Ele ouviu a história toda com atenção, fez anotações, balançou a cabeça algumas vezes. O caso é complicado, ele admitiu. Ele é o pai biológico, isso é inegável. A justiça tende a dar chances para reestabelecer vínculos, especialmente quando o genitor demonstra arrependimento e vontade de participar. Mas ele abandonou a gente, Ana protestou. Sumiu sem deixar rastro. Eu sei. E vamos usar isso. Vamos documentar tudo, conseguir testemunhas, mostrar o padrão de ausência. Mas preciso ser honesto com você, Ana. Ele provavelmente vai conseguir algum regime de visitas, no mínimo. Ana sentiu o mundo girar. A ideia de Roberto tendo acesso aos filhos, de Miguel e Sofia, tendo que passar tempo com aquele homem, de Sofia que nem o conhecia tendo que chamá-lo de pai, era insuportável.
Mas a vida não parava porque havia processos judiciais. Ana tinha o negócio das marmitas, que agora era sua principal fonte de renda e que crescia cada vez mais. Carlos tinha a empresa dele, que demandava atenção e tempo. E as crianças tinham suas rotinas, suas necessidades, alheias aos dramas dos adultos. Foi nesse meio tempo que Ana conheceu Mariana. Ela apareceu numa manhã na cozinha comercial, uma mulher de uns 40 anos, baixinha, redonda, com um sorriso largo e olhos espertos. Disse que ouviu falar das marmitas e queria saber se Ana precisava de ajuda com vendas. Tenho contatos em várias empresas. Posso conseguir contratos grandes para você, ela disse. E havia tanta energia nela que Ana acreditou imediatamente. Mariana cumpriu o que prometeu. Em questão de semanas, Ana tinha contrato para fornecer marmitas para 2 empresas de médio porte. 50 marmitas por dia viraram 100, depois 150. Ana teve que contratar mais gente, alugar espaço maior, comprar mais equipamentos. Era assustador e empolgante ao mesmo tempo. Você tem dom para isso, Mariana dizia, provando o estrogonofe que Ana preparava. Comida boa, feita com carinho. Isso vale ouro. Você podia expandir ainda mais, abrir um restaurante de verdade. Ana ria, achando absurdo, mas a semente estava plantada. E Carlos, vendo o brilho nos olhos dela, começou a pensar em possibilidades. Enquanto isso, Miguel começou a fazer perguntas. Mamãe, aquele homem que veio aqui é meu pai? Ele tinha memórias vagas, flashes de alguém que existiu antes, mas nada concreto. Ana não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 5 anos que sim, aquele homem era o pai biológico dele, mas que tinha ido embora, que não esteve lá quando Miguel teve febre alta, quando aprendeu a andar, quando disse a primeira palavra? Ele é, Ana respondeu finalmente, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. Mas às vezes as pessoas cometem erros, Miguel. Ele cometeu um erro grande ao ir embora. E agora quer voltar. E o tio Carlos, ele também é meu pai. Ana sentiu os olhos arderem. Tio Carlos não é seu pai de sangue, mas ele te ama como se fosse. E estar presente, cuidar, amar. Isso é que faz uma pessoa ser pai de verdade. Miguel pensou por um momento, com aquela seriedade que às vezes crianças têm. Então eu quero que o tio Carlos seja meu pai. O outro homem foi embora. Pai de verdade não vai embora. Ana o abraçou apertado, e naquele momento soube que, independente do que a justiça dissesse, do que Roberto quisesse, o coração do filho já tinha escolhido. A audiência preliminar foi marcada para um mês depois. Ana estava apavorada. Roberto apareceu de terno, apresentável, com um advogado próprio. Ele chorou no tribunal, disse que estava arrependido, que tinha problemas com bebida, mas agora estava sóbrio, que queria ser pai, que tinha direito de conhecer os filhos. A juíza, uma mulher de meia idade com expressão severa, ouviu tudo com atenção. Dr. Henrique apresentou a defesa de Ana, mostrou documentos comprovando o abandono, as dívidas deixadas, testemunhas que confirmavam que Roberto sumira sem avisar. Mas a juíza, como o Dr. Henrique havia previsto, decidiu dar uma chance. Visitas supervisionadas uma vez por semana, num espaço neutro. Ana teria que levar as crianças. Foi um dos dias mais difíceis da vida de Ana, quando levou Miguel e Sofia para aquela primeira visita. Roberto estava lá, ansioso, tentando ser simpático. Miguel ficou atrás da mãe, desconfiado. Sofia começou a chorar quando Roberto tentou pegá-la. A visita durou meia hora e foi constrangedora, tensa, dolorosa. Por que tenho que vir aqui? Miguel perguntou no caminho de volta. Eu não gosto dele. Ana não tinha resposta que fizesse sentido para uma criança. Porque o juiz mandou, meu amor. Roberto começou a pressionar por mais visitas, por levar as crianças para a casa dele, por participar mais. E quanto mais ele pressionava, mais Ana sentia que estava perdendo o controle da própria vida. Aquele homem que a destruíra estava voltando para destruir de novo, e ela não sabia como impedir.
Foi Carlos quem trouxe a ideia. Uma noite, depois que as crianças dormiram, ele segurou as mãos de Ana. Casa comigo. Ana piscou, achando que tinha ouvido errado. O quê? Casa comigo, Ana. Quero que você seja minha esposa. Quero adotar Miguel e Sofia legalmente. Quero que sejamos uma família de verdade no papel, aos olhos da lei. Carlos, você não precisa fazer isso por causa do Roberto. Não é por causa dele. É por causa de vocês. É porque eu acordo todo dia querendo estar com vocês. É porque quando penso em futuro, vocês três estão lá. É porque eu amo você, Ana. Amo de um jeito que nunca amei ninguém. E amo aquelas crianças como se tivessem nascido de mim. Ele tirou uma caixinha do bolso. Dentro, um anel singelo, mas bonito. Então casa comigo? Ana olhou para aquele homem que aparecera na vida dela numa noite de tempestade e mudara tudo. Que provara dia após dia que amor verdadeiro não era só palavra, era ação. Que estava ali, presente, constante. E ela disse sim. Disse sim com lágrimas nos olhos e um sorriso que iluminou o rosto inteiro. O pedido de casamento trouxe alegria, mas também complicações. Quando a família de Carlos soube, a reação foi explosiva. Dona Marta ligou furiosa, disse que Carlos estava jogando a vida fora, que Ana era interesseira, que ia se arrepender. Verônica, a irmã, foi pior. Apareceu no apartamento de Carlos gritando, acusando Ana de manipulá-lo, de estar atrás do dinheiro. Você não vê? Ela vociferava. Ela te pegou num momento de fraqueza, te envolveu com aquela historinha de mãe batalhadora. É golpe, Carlos. Golpe clássico. Carlos expulsou a irmã do apartamento. Disse que se ela não respeitasse Ana, não era bem-vinda na vida dele. A briga ecoou pela família inteira. Tios, primos, todos tinham opinião. Alguns apoiavam. A maioria criticava. Diziam que Carlos estava cometendo suicídio social e financeiro. Ana ouvia os comentários, via as mensagens maldosas nas redes sociais de conhecidos de Carlos que a encontravam. Interesseira, oportunista, pegou o coitado na fragilidade. As palavras doíam mais do que ela admitia. Começou a duvidar de si mesma. Será que estava sendo egoísta? Será que Carlos merecia coisa melhor? Foi Mariana quem a sacudiu. Para com isso, Ana. Você acha que aquele homem é bobo? Que foi manipulado? Ele te escolheu porque você é incrível, porque você é verdadeira. O resto, que se dane. Mas as pressões continuavam. A empresa de Carlos começou a sofrer. Sócios questionavam as decisões dele, diziam que estava distraído, que o relacionamento estava afetando os negócios. Houve boatos de que Verônica estava articulando para tirar Carlos da presidência, alegando que ele não estava mais apto. E Roberto, percebendo a vulnerabilidade, intensificou os ataques judiciais. Agora pedia guarda total, alegando que Ana estava expondo as crianças a situações inadequadas, a um relacionamento precipitado, a alguém que elas mal conheciam. Era irônico vindo dele, mas na justiça, ironia não valia de nada. Ana estava no limite. Uma noite, ela desabou. Sentou na cozinha e chorou como não chorava há anos. Carlos a encontrou ali, destruída. Eu estou arruinando sua vida, ela soluçou. Sua família te odeia. Sua empresa está em crise e é tudo por minha causa. Não, Carlos disse, firme, ajoelhando-se na frente dela. Minha vida estava arruinada antes de você. Eu só não sabia. Estava vazio, Ana. Rico, mas vazio. Você me encheu. Você, Miguel, Sofia. Vocês me deram propósito. E sobre o resto, família que só fica perto, quando convém não é família. Empresa é só empresa. Mas amor, amor verdadeiro, isso não se acha em qualquer esquina. Ana olhou para ele através das lágrimas. Você tem certeza? Porque ainda dá tempo de voltar atrás. Eu sobrevivi antes, vou sobreviver de novo. Não quero que você sobreviva, Ana. Quero que você viva, realmente viva, e quero estar ao seu lado quando isso acontecer. O casamento foi marcado para dali a 2 meses.
Seria simples, no cartório, com poucas pessoas. Dona Lourdes, Mariana, Dr. Henrique, alguns amigos próximos. A família de Carlos não foi convidada, decisão dele. Se não podem celebrar conosco de coração, não quero hipocrisia. Mas antes do casamento, houve outra audiência, dessa vez mais séria. Roberto tinha advogado agressivo agora, alguém que claramente estava sendo pago por terceiros. Ele atacou Ana de todos os ângulos, questionou sua capacidade como mãe, sua moral, suas escolhas. Insinuou que o relacionamento com Carlos era prostituição disfarçada. Dr. Henrique retrucou com ferocidade, defendeu Ana com unhas e dentes. Mas, ao final, a juíza decidiu que precisava de avaliação psicológica das crianças, de ambos os lares. Um assistente social visitaria a casa de Ana e a casa de Roberto nas próximas semanas. A visita do assistente social foi estressante. Uma mulher séria, de bloco de notas na mão, fazendo perguntas, observando tudo. Conversou com Miguel, tentou interagir com Sofia. Perguntou sobre rotina, sobre Carlos, sobre Roberto. Miguel foi honesto como criança é. Eu não gosto do outro homem. Ele é estranho. O tio Carlos é legal, brinca comigo, me ajuda com lição. Depois a assistente social visitou Roberto. Ana não estava lá, mas depois ficou sabendo por Dr. Henrique que a visita não foi bem. Roberto morava num apartamento pequeno e bagunçado, não tinha estrutura para crianças, e quando questionado sobre rotina, cuidados, não soube responder direito. Ficou claro que ele queria os filhos mais por orgulho do que por amor genuíno. Enquanto esperavam o relatório, a vida continuava. O negócio das marmitas explodiu de vez. Ana teve proposta para abrir uma filial em outro bairro. Mariana era agora sócia não oficial, ajudando com tudo. E Miguel começou a chamar Carlos de pai. Não tio Carlos mais, só pai. A primeira vez que aconteceu, Carlos teve que sair do quarto para chorar sozinho de emoção. Sofia também se apegara. Ela que só conhecia Carlos como figura paterna, esticava os bracinhos para ele sempre que chegava, dizia papai, daquele jeito enrolado de bebê, aprendendo a falar. O relatório da assistente social chegou uma semana antes do casamento. Era favorável a Ana. Dizia que as crianças estavam bem cuidadas, felizes, que Carlos era presença positiva e constante, que Roberto, embora demonstrasse interesse, não tinha estrutura nem vínculo estabelecido. Recomendava a manutenção das visitas supervisionadas, mas sem ampliação por enquanto. Ana chorou de alívio quando o Dr. Henrique ligou com a notícia. Era uma vitória, pequena mas importante. Roberto poderia recorrer, provavelmente recorreria, mas por hora as crianças estavam seguras. E então chegou o dia do casamento. Ana acordou no dia do casamento com um misto de nervosismo e alegria que fazia seu estômago revirar. Não seria um casamento de conto de fadas com vestido de princesa e festa grandiosa, mas seria deles, verdadeiro, construído sobre base sólida de amor e companheirismo. Dona Lourdes estava mais animada que a própria noiva, já tinha preparado um bolo simples, mas lindo, decorado com flores de açúcar que ela mesma fizera. O vestido de Ana era branco, simples, comprado numa loja de bairro, mas quando ela se olhou no espelho, viu não uma mulher pobre e cansada, mas uma mulher que sobrevivera, que lutara, que agora estava prestes a começar um novo capítulo. Miguel usava calça e camisa nova, todo orgulhoso, e Sofia tinha um vestidinho rosa que a fazia parecer uma boneca. Carlos chegou cedo, ansioso, com um terno que não era o mais caro que tinha, mas era o preferido de Ana, azul marinho que realçava os olhos dele. Ele segurou as mãos dela e sussurrou, "Você está linda." E Ana acreditou, porque nos olhos dele ela via que era verdade. O cartório era pequeno, sem pompa. Mariana estava lá, chorando já antes mesmo da cerimônia começar. Dona Lourdes segurava Sofia no colo. Dr. Henrique serviu de testemunha, junto com o gerente do banco onde Ana agora tinha conta para o negócio, um senhor chamado Ademar que se tornara amigo. Miguel ficou ao lado de Carlos, sério como um homenzinho.
A juíza de paz, uma senhora gordinha de óculos grossos, leu os termos do casamento com voz monótona, mas quando chegou a hora dos votos, sua voz suavizou. Carlos, você aceita Ana como sua esposa? Aceito, Carlos disse firme, olhando só para ela. Ana, você aceita Carlos como seu esposo? Ana sentiu a garganta apertar, as lágrimas ameaçando cair, mas sua voz saiu clara. Aceito. E então eram marido e mulher. Carlos a beijou ali, na frente de todos, um beijo que selava não só uma união legal, mas uma promessa de estar juntos contra tudo e todos. Mariana aplaudiu, Dona Lourdes chorou abertamente, Miguel gritou viva, sem entender direito, mas feliz por ver a mãe feliz. Fizeram um almoço pequeno num restaurante de bairro, comida caseira boa, cerveja gelada, risadas sinceras. Não tinha fotógrafo profissional, mas Mariana tirou fotos com o celular que ficaram tortas, mas cheias de vida. Ana olhou ao redor daquela mesa, para aquelas poucas pessoas que realmente importavam, e pensou que sim, isso era felicidade. Simples, imperfeita, mas real. A lua de mel seria depois, quando as coisas se acalmassem. Por enquanto, voltaram para casa, para a casinha que agora passaria por reforma, porque Carlos insistira em dar condições melhores, mas que por ora ainda era o lar deles. Miguel dormiu cedo, exausto de emoção. Sofia também. E Ana e Carlos ficaram ali, abraçados no sofá velho, pela primeira vez como marido e mulher. Conseguimos, Ana sussurrou. Conseguimos, Carlos concordou. E isso é só o começo. Mas a paz durou pouco. 3 dias depois do casamento, a bomba explodiu. Verônica, a irmã de Carlos, convocou reunião extraordinária no conselho da empresa. Ela juntara votos suficientes de acionistas minoritários e apresentou moção para destituir Carlos da presidência. Os argumentos eram técnicos, falavam de decisões erráticas, de foco perdido, de resultados abaixo do esperado. Mas todos sabiam que o verdadeiro motivo era Ana, era o casamento, era Verônica querendo o controle que sempre desejara. Carlos voltou para casa naquela noite destruído. Pela primeira vez desde que Ana o conhecera, ele parecia derrotado. Ela conseguiu, ele disse, sentando pesado na cadeira. Vão votar semana que vem. E pelos números que ela mostrou, vai passar. Vou perder a empresa que construí. Ana sentiu o peito apertar. Aquilo era culpa dela, ela sabia. Se Carlos não tivesse se casado com ela, se não tivesse desafiado a família, nada disso estaria acontecendo. O que você vai fazer? Não sei, Carlos admitiu, e havia cansaço profundo na voz dele. Posso lutar, mas seria guerra feia. Poderia destruir a empresa de vez. Talvez seja melhor deixar, começar outra coisa. Não, Ana se levantou. Não vou deixar você perder tudo por minha causa. Não é por sua causa, Ana. É por causa de ganância, de inveja. Mas começou comigo. Ana respirou fundo. E se eu conversar com ela, com sua mãe, com todos eles, talvez se eu... Não vai adiantar. Eles já decidiram que você é o problema. Nada que você disser vai mudar isso. Ana ficou acordada a noite toda pensando. Ao amanhecer, ela tinha um plano. Era arriscado, poderia dar terrivelmente errado, mas precisava tentar. Esperou Carlos sair para uma reunião e então pegou o endereço da mãe dele. Deixou as crianças com Dona Lourdes e foi até lá. A casa de Dona Marta era uma mansão. Portão alto, jardins impecáveis, segurança na entrada. Ana disse quem era e, surpreendentemente, foi autorizada a entrar. Dona Marta a recebeu na sala de estar, um ambiente frio e elegante demais para ser confortável. Ela olhou para Ana com aquela mistura de desprezo e curiosidade. Vim aqui porque preciso que a senhora entenda uma coisa. Ana começou, sem esperar convite para falar. Eu amo seu filho, não pelo dinheiro, não pela posição social, mas por quem ele é. Ele me salvou, sim, mas eu também o salvei. Ele estava vazio, a senhora sabia disso? Estava vivendo uma vida que não o preenchia. E quando nos encontramos, algo mudou em nós dois. Muito romântico,
Dona Marta disse sarcástica. Mas isso não muda o fato de que você é inadequada para ele. Inadequada como? Porque sou pobre, porque fui abandonada, porque tenho filhos. Tudo isso é verdade, mas também sou trabalhadora, honesta, e amo seu filho mais do que qualquer mulher do círculo social dele amaria. Essas mulheres que a senhora aprova, elas veriam Carlos ou veriam a conta bancária? Dona Marta ficou quieta por um momento. Você não entende nossa realidade. Há questões de patrimônio, de imagem, de aparências. Ana completou. Eu entendo, mas será que vale a pena perder um filho por causa de aparências? Porque é isso que está acontecendo. Carlos está sendo destruído por dentro. E pela primeira vez na vida dele, ele era feliz. A senhora não viu quando foi a última vez que viu seu filho realmente feliz? Algo passou pelo rosto de Dona Marta, uma fissura na armadura. Ele parecia mais leve. Ela admitiu relutante. Mas isso não significa... Significa sim. Significa que ele encontrou propósito. E se a senhora e a família dele continuarem esse ataque, vão ganhar a empresa, mas perder ele. Para sempre. Porque Carlos não vai perdoar isso. Ele pode ser gentil, mas tem limite. Dona Marta olhou para Ana por um longo momento. Você é mais esperta do que parece. Não sou esperta. Sou desesperada. Porque não aguento ver o homem que amo sofrer. E sei que, no fundo, por mais dura que a senhora seja, também não quer ver seu filho sofrer. A conversa não terminou em abraços ou aceitação súbita, mas terminou com Dona Marta pensativa, e Ana sentiu que talvez, só talvez, tivesse plantado uma semente. Mas se Ana achava que as coisas não podiam ficar piores, estava errada. Roberto apareceu de novo, dessa vez com advogado novo e tática nova. Ele descobrira sobre o casamento e entrou com pedido de anulação da adoção que Carlos planejava fazer, alegando que ele, como pai biológico, não autorizava. Mais que isso, agora pedia guarda total, dizendo que Ana era instável, que se casara por interesse, que estava expondo as crianças à situação inadequada. Dr. Henrique ligou com a notícia e Ana quase desabou. Como ele pode fazer isso? Como pode querer tirar meus filhos de mim? Alguém está financiando ele, Dr. Henrique disse. O advogado que ele tem agora é caro, muito caro, e está usando argumentos sofisticados. Ana, precisamos nos preparar para uma batalha feia. Naquela noite, quando tudo parecia desmoronar, quando parecia que o mundo conspirava contra eles, aconteceu algo que mudou tudo. Miguel estava dormindo mal, tinha pesadelos. Ana entrou no quarto dele e o encontrou chorando baixinho. O que foi, meu amor? Mamãe, aquele homem, o Roberto, ele vai me levar embora de você. Da Sofia? Do pai Carlos? Ana sentiu o coração partir. Ajoelhou ao lado da cama. Não, meu filho, ninguém vai te tirar de mim. Eu prometo. Mas, e se o juiz mandar? Como no filme que a dona Lourdes assistia? Ana não sabia o que dizer. Como prometer algo quando a justiça era imprevisível? Mas olhou nos olhos assustados do filho e encontrou força que não sabia ter. Então vamos lutar, todos nós, porque família não é só sangue, Miguel. É quem fica, quem ama, quem cuida. E nossa família é forte. Miguel se agarrou a ela e chorou. E naquele momento, Ana decidiu que não importava o que custasse, protegeria seus filhos. Até das próprias leis, se necessário. No dia seguinte, Ana teve uma ideia. Ligou para Mariana. Preciso de um favor grande. O que você precisa? Quero que você me ajude a encontrar Roberto, não o advogado dele, ele mesmo. Quero conversar com ele sem intermediários, sem advogados. Só eu e ele. Mariana hesitou. Ana, isso pode ser perigoso e pode prejudicar o processo. Não me importo. Preciso olhar nos olhos dele e entender o que ele realmente quer. Mariana, conhecendo Ana o suficiente para saber que não adiantava argumentar, concordou. 2 dias depois, tinha o endereço.
Ana foi sozinha, contra os conselhos de todos. Encontrou Roberto num boteco barato, bebendo cerveja no meio da tarde. Ana, ele disse, surpreso, o que você faz aqui? Vim perguntar o que você realmente quer, ela disse, sentando na frente dele sem ser convidada. De verdade, não a história que você conta para o juiz. O que você quer? Roberto desviou o olhar. Quero meus filhos. Mentira. Você nunca quis. Sumiu quando Sofia nem tinha nascido. Então me diga a verdade. Alguém está te pagando para isso? O silêncio dele foi resposta suficiente. Ana sentiu raiva subir. Quem? A família de Carlos. Não sei nomes, Roberto finalmente disse, mas uma mulher me procurou. Disse que se eu lutasse pela guarda, me ajudaria financeiramente, que eu tinha direito, que você estava me usando, que tinha casado com um ricaço e esquecido de mim. Verônica, Ana sussurrou. Era ela. Estava usando Roberto como peça para destruir Carlos e Ana. Olha, eu não quero machucar ninguém, Roberto disse, e pela primeira vez parecia sincero. Mas estou liso, Ana, sem grana, sem emprego, e ela ofereceu muito dinheiro. Ana olhou para aquele homem, pai dos filhos dela, e sentiu pena misturada com raiva. Você vai vender seus próprios filhos? Não é assim. É exatamente assim. Ana se levantou. Mas vou te fazer uma oferta. Desista desse processo. Assine os papéis da adoção. E eu te dou uma chance de verdade conhecer Miguel e Sofia quando estiver pronto de verdade. Sem pressão, sem tribunal. Mas tem que ser escolha sua, não comprada. Roberto olhou para ela, confuso. Por que faria isso? Porque, diferente de você, eu penso nas crianças primeiro. E talvez um dia elas queiram te conhecer. Mas vai ser nos termos delas, não seus. E não de Verônica. Ana saiu do boteco sem esperar resposta. Não sabia se funcionaria, mas tinha que tentar. E então, quando tudo parecia no limite, quando a votação na empresa estava marcada para o dia seguinte e o processo de guarda se aproximava, Dona Marta fez algo inesperado. Ela ligou para Ana. Preciso que você e Carlos venham jantar aqui amanhã. Traga as crianças. Carlos não queria ir, mas Ana insistiu. Pode ser uma armadilha, mas também pode ser uma chance. Eles foram. A casa estava diferente, menos fria. E quando entraram, encontraram não só Dona Marta, mas Verônica também, com expressão furiosa. E, surpreendentemente, Roberto estava lá. O que é isso? Carlos perguntou o protetor. Dona Marta ergueu a mão. Senta, todos. Vamos resolver isso de uma vez. E naquela noite, naquela mesa improvável, tudo veio à tona. Dona Marta confrontou Verônica sobre manipular Roberto, sobre tentar destruir o irmão. Verônica tentou negar, mas Roberto, visivelmente desconfortável, confirmou. A máscara caiu. E Dona Marta, pela primeira vez, tomou partido do filho. Chega. Você cruzou todos os limites, Verônica. Amanhã você vai retirar a moção, ou eu mesma voto contra você. Foi um momento de virada. A matriarca, que sempre fora fria e crítica, estava defendendo Carlos e, por extensão, Ana. E Roberto, olhando para Miguel, que o observava assustado, finalmente entendeu o que estava fazendo. Eu desisto, ele disse, baixinho. Vou assinar os papéis. Vocês estão certos. Eu não sou pai. Não mereço ser. Ana deveria sentir vitória, mas sentiu só tristeza. Por Roberto, por tudo que poderia ter sido e não foi. A noite terminou sem abraços ou reconciliações mágicas, mas terminou com entendimentos. E às vezes era o máximo que se podia esperar. Os meses que seguiram aquela noite foram de reconstrução. Roberto cumpriu a palavra e assinou os papéis de autorização para a adoção. Ele desapareceu de novo, mas dessa vez Ana não sentiu raiva, só uma aceitação triste de que algumas pessoas simplesmente não estavam prontas para certas responsabilidades. Dr. Henrique cuidou de toda a papelada e num dia ensolarado, quase 6 meses depois do casamento,
Carlos se tornou oficialmente pai de Miguel e Sofia. A certidão de nascimento nova chegou pelo correio, e quando Ana viu escrito Carlos Alberto Santos, pai, ela chorou de alegria segurando o documento contra o peito. Miguel estava radiante. Ele mostrava para todo mundo na escolinha. Esse é meu pai de verdade agora, dizia com orgulho apontando para Carlos quando ele ia buscá-lo. Sofia, ainda pequena demais para entender papéis e leis, só sabia que o homem que aninava toda a noite, que trocava suas fraldas cantando músicas bobas, que a fazia rir com caretas, era seu pai. E para ela, sempre fora. A situação na empresa também se resolveu, embora não sem cicatrizes. Verônica retirou a moção como Dona Marta exigira, mas o estrago nas relações familiares estava feito. Verônica mal falava com Carlos agora, e quando falava era apenas sobre negócios, frio e profissional. Alguns acionistas que apoiaram a tentativa de golpe saíram da empresa, venderam suas partes. Carlos reestruturou tudo, trouxe sangue novo, gente competente que valorizava mais caráter que sobrenome. Dona Marta, para surpresa de todos, começou a aparecer na vida de Ana e das crianças. Devagar, com aquela dureza que parecia ser parte permanente da personalidade dela, mas aparecia. Levou presentes para Miguel e Sofia, sempre caros demais e um pouco inadequados para a idade, mas o gesto contava. Convidou todos para almoços mensais na mansão. E embora os primeiros fossem tensos e desconfortáveis, com o tempo foram ficando mais fáceis. Miguel quebrava o gelo com aquela espontaneidade de criança, fazendo perguntas sem filtro que faziam até Dona Marta sorrir às vezes. Vovó Marta, por que sua casa é tão grande? Dá medo de noite? Ele perguntou uma vez, e a velha senhora, depois de um momento de surpresa por ser chamada de vovó, respondeu com sinceridade inesperada. Dá sim, às vezes. Casa grande é muito vazia quando se está sozinha. Foi o começo de algo. Não amor súbito ou aceitação plena, mas um entendimento. Dona Marta era mulher de outra época, criada com certos valores e preconceitos que não desapareceriam da noite para o dia. Mas estava tentando. E para Ana, que conhecia bem o peso de tentar, isso era suficiente. O negócio das marmitas explodiu de tal forma que Ana mal reconhecia o que havia se tornado. Mariana, com seu tino comercial, sugeriu franquear o modelo. Vós das panelas da Ana batizaram. Outras mulheres de comunidades carentes podiam comprar a franquia por preço acessível, recebiam treinamento, apoio, fornecedores. Em um ano, havia 5 unidades espalhadas pela cidade. Ana, que mal sabia ler contratos um ano atrás, agora participava de reuniões com investidores, dava entrevistas para pequenos jornais locais, era exemplo de empreendedorismo feminino. Você é inspiração, uma repórter disse durante entrevista para jornal de bairro. Mulher que saiu da pobreza e construiu império. Ana riu, constrangida. Império é exagero. É só comida boa e trabalho duro. Mas por dentro, sentia orgulho. Orgulho de ter provado que era capaz. Que pobreza não era destino, era circunstância que podia ser mudada com oportunidade e esforço. Carlos continuava tocando a empresa dele, agora com renovado senso de propósito. Ele criou programa de bolsas para filhos de funcionários, aumentou salários, melhorou condições de trabalho. Dizia que Ana o ensinara a ver pessoas, não só números. Os lucros continuavam bons, mas agora havia também impacto social. E isso para Carlos valia mais que qualquer cifra na conta bancária. Eles se mudaram. Não para mansão ou apartamento de luxo, mas para uma casa de verdade, com quintal onde Miguel podia brincar e Sofia engatinhar na grama. Dona Lourdes foi com eles, ganhou um quartinho só dela. Não vou deixar vocês sozinhos agora, ela disse quando Ana ofereceu. Ajudei a criar essas crianças, vou ver elas crescerem. E virou parte permanente da família, a avó que todos precisavam.
Tinha desafios ainda, claro. Miguel começou a fazer perguntas sobre o pai biológico, sobre Roberto. Ana respondia com honestidade adequada para a idade dele. Ele não pôde ficar, mas isso não significa que não te amava. Significa que ele tinha problemas que não conseguiu resolver. Miguel aceitava as respostas, mas às vezes ficava quieto, pensativo. E Ana sabia que um dia teria que ter conversas mais profundas. Sofia crescia rápida, falante, teimosa como a mãe. Ela não tinha memória de tempos difíceis, não sabia o que era passar fome ou frio. Para ela, a vida sempre fora aquela casa confortável, aquele pai presente, aquela segurança. E Ana agradecia todos os dias por isso, por poder dar aos filhos o que ela mesma nunca teve. Houve momentos de tensão ainda. Uma vez, em jantar com clientes importantes de Carlos, uma mulher fez comentário maldoso sobre as origens de Ana. Carlos se levantou da mesa e pediu que ela se retirasse. Não tolero desrespeito com minha esposa, ele disse, firme, e a mulher saiu humilhada. Ana ficou mortificada, mas também tocada pela defesa dele. Você não precisava ter feito aquilo, ela disse depois, no carro. Precisava sim. As pessoas precisam entender que você não é menos que ninguém, que sua história te faz mais, não menos. E se você está acompanhando essa jornada aqui no canal Voz que Conta Histórias, se emocionou com a Ana, com Carlos, com essa família que se formou contra todas as probabilidades, não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito. Ativa o sininho porque as histórias que contamos aqui são de superação, de amor verdadeiro, de vida real. E comenta aí embaixo, você acredita em segundas chances? Acredita que amor pode vencer diferenças sociais? Queremos saber sua opinião, faz parte da nossa comunidade aqui. Os anos passaram. Miguel entrou para a escola melhor, mostrou talento para matemática e desenho. Carlos o incentivava, comprava livros, passava horas ajudando com lição de casa. Sofia começou a frequentar creche, era a criança mais social da turma, fazia amigos com facilidade. Ana e Carlos caminhavam de mãos dadas vendo os filhos crescerem, sabendo que estavam dando a eles base sólida. O negócio das marmitas virou restaurante. Panelas da Ana abriu as portas num ponto comercial de bairro em crescimento. Não era restaurante chique, mas era acolhedor, limpo, com comida caseira que lembrava a casa da mãe. Fez sucesso imediato. Filas se formavam no horário de almoço. Ana contratou equipe, treinou pessoalmente cada cozinheira. A comida precisa ter amor, ela dizia. Se não é só sustento, não é alimento de verdade. Mariana se tornou sócia oficial, cuidava da parte administrativa, enquanto Ana cuidava da cozinha e do coração do negócio. Elas eram opostos que se complementavam, e a amizade entre elas era uma das coisas que Ana mais valorizava. Você foi anjo na minha vida, Ana disse uma vez. Mariana riu. Anjo nada. Você que é talentosa, eu só enxerguei antes dos outros. Dona Marta surpreendeu a todos ao pedir para investir no restaurante. É bom negócio, ela justificou, pragmática como sempre. Mas Ana sabia que era mais que isso. Era a forma da velha senhora se aproximar, fazer parte, construir ponte sobre o abismo que quase separou a família. O investimento dela permitiu abrir segunda unidade, em bairro melhor, com clientela mais ampla. Carlos e Ana renovaram os votos no aniversário de 5 anos de casamento. Dessa vez foi cerimônia maior, numa igreja pequena, mas bonita, com vestido de verdade e flores. Miguel foi pajem, levando as alianças com seriedade de adulto. Sofia, agora com 6 anos, foi daminha e jogou pétalas, com entusiasmo exagerado. Dona Marta estava lá, na primeira fileira, e quando Ana passou pelo corredor, a velha senhora assentiu, algo como aprovação finalmente concedida. Verônica não foi, ainda havia ressentimento, mas alguns primos de Carlos apareceram, amigos de verdade, pessoas que celebravam o amor genuíno independente de classe social. A festa depois foi na casa deles, churrasqueira montada no quintal, mesa farta, música alta. Dona Lourdes dançou forró com um vizinho viúvo que estava de olho nela havia tempos. Crianças corriam pelo quintal.
Ana e Carlos dançaram colados, embalados pela música e pelo amor que só crescia. Conseguimos. Ana sussurrou contra o peito dele. Conseguimos. Carlos concordou, exatamente como naquela primeira vez, anos atrás. E olha quanto caminho ainda temos pela frente. Roberto apareceu uma última vez. Foi num aniversário de Miguel, já com 8 anos. Ele bateu na porta com presente desajeitado nas mãos, pedindo permissão para dar parabéns ao filho. Ana e Carlos trocaram olhares e deixaram. Miguel recebeu o presente educado, mas distante. Agradeceu, mas não tinha vínculo ali. Roberto ficou poucos minutos desconfortável e foi embora. Ana o viu pela janela, caminhando cabisbaixo, e sentiu compaixão. Ele escolhera o caminho dele. Tinha que viver com as consequências. A vida seguiu seu curso natural. Ana abriu terceira unidade do restaurante. Carlos expandiu a empresa para outros estados. Miguel ganhou prêmio em competição de matemática na escola. Sofia começou a ter aulas de dança e se revelou talentosa. Dona Lourdes celebrou 85 anos cercada de família que amava. Mariana se casou também com um contador tímido que Ana apresentou e fez questão que Ana fosse madrinha. Houve perdas também. Dona Marta faleceu tranquila no sono aos 82 anos. Antes de partir, chamou Ana. Eu estava errada sobre você, ela disse, a voz fraca. Você foi melhor para meu filho do que qualquer outra mulher poderia ser. Obrigada por amá-lo de verdade. Ana chorou segurando a mão da velha senhora, e quando ela se foi, sentiu que perdera alguém que se tornara importante. Verônica apareceu no funeral, visivelmente abalada. Ela e Carlos não se falavam havia anos. Mas naquele dia, com a mãe no caixão, algo quebrou. Eles se abraçaram e choraram juntos. Não resolveu tudo, mágoas profundas não desaparecem assim, mas foi início de possível reconciliação futura. Miguel completou 18 anos, rapaz alto e inteligente, com planos de estudar engenharia. No discurso de formatura do ensino médio, ele agradeceu aos pais. Meu pai me ensinou que família é escolha, que amor é ação. Minha mãe me ensinou que não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Sou quem sou por causa deles. Ana chorou na plateia, Carlos segurou a mão dela apertado. Sofia se tornou adolescente questionadora e apaixonada por justiça social. Queria ser advogada para defender pessoas como a mãe fora, vulneráveis mas fortes. Carlos brincava que ela tinha pegado o temperamento da mãe, a teimosia e o coração grande. Ana, aos 40 e poucos anos, olhava para trás e mal reconhecia a mulher que fora. Aquela Ana assustada, pobre, abandonada, parecia outra pessoa, mas ao mesmo tempo era a mesma. Ainda tinha empatia profunda por quem sofria, ainda cozinhava com amor, ainda acordava agradecendo por cada dia. A diferença era que agora tinha recursos para ajudar outros, e ajudava sempre que podia. Carlos, cabelos grisalhos, mas olhos ainda brilhantes, era homem realizado, não pelo sucesso financeiro, mas pelo amor que construíra. Você sabe que naquela noite da enchente eu estava pensando em desistir de tudo? Ele confessou uma vez, anos depois. Estava cansado da vida vazia que levava, e aí você apareceu gritando na chuva, me puxando para a segurança. Você me salvou literalmente, mas também figurativamente. E você me salvou também, Ana respondeu. Me mostrou que eu valia mais do que pensava, que meus sonhos não eram tolos. Eles envelheceram juntos, aquele tipo de envelhecer bonito de quem viveu bem e amou melhor. O restaurante prosperava, a empresa ia bem, mas mais importante, a família era sólida. Miguel casou com moça doce que conheceu na faculdade. Sofia seguiu carreira como prometera, advogada brilhante que defendia causas sociais. Ana e Carlos viraram avós e recomeçaram um ciclo de amor com os netos. Dona Lourdes viveu até os 93, lúcida até o fim, cercada de carinho. Quando se foi, Ana sentiu que perdera a segunda mãe. Mas a vida continuava, como sempre continua, em ciclos de renascimento e renovação. Ana nunca esqueceu de onde veio. Todo Natal, o restaurante oferecia jantar gratuito para moradores de rua. Todo mês,
Parte dos lucros ia para fundo que ajudava mães solteiras a empreender. Alguém me deu chance. Ana explicava quando perguntavam por que fazia aquilo. Só estou passando adiante. E numa tarde qualquer, já com 60 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em coque, Ana estava no restaurante quando chuva forte começou. Trovoadas ecoavam, água caía torrencial. Uma mulher entrou correndo, encharcada, bebê nos braços, criança pequena agarrada à saia. Por favor, ela suplicou, podem nos deixar ficar até a chuva passar? Não temos onde ir. Ana olhou para aquela mulher e viu a si mesma décadas atrás. Sem hesitar, disse, vem, senta aqui. Vou trazer comida quente. Você está segura agora. E enquanto servia prato fumegante para aquela mulher e suas crianças, enquanto a chuva martelava lá fora, Ana sorriu. A vida era círculo, e bondade plantada germinava em lugares e tempos inesperados. Ela fora salva numa noite de tempestade por um desconhecido que se tornou tudo. E agora passava adiante, sendo abrigo para outros, sendo esperança. Carlos chegou pouco depois, viu a cena, entendeu imediatamente. Sentou ao lado de Ana, colocou a mão sobre a dela. Não precisavam de palavras. Sabiam, ambos, que a história deles era sobre isso. Sobre ver humanidade um no outro. Sobre escolher amor, quando seria mais fácil escolher indiferença. Sobre construir família não com perfeição, mas com presença. E se você chegou até aqui com a gente nessa jornada linda, se emocionou com cada capítulo dessa história, não esquece de se inscrever no canal Voz que Conta Histórias se ainda não é inscrito. Ativa o sininho porque sempre temos histórias incríveis para contar, histórias de vida, de amor, de superação. E te prometo que o próximo vídeo vai ser ainda melhor, vai te emocionar ainda mais. Comenta aí embaixo o que você mais gostou dessa história. Qual momento te tocou mais? Adoramos ler cada comentário, cada mensagem de vocês. Vocês fazem parte dessa família aqui do canal. A história de Ana e Carlos não teve final de conto de fadas, porque a vida real não tem finais, tem continuações. Teve amor verdadeiro, teve luta, teve vitória. Teve dias ruins e dias maravilhosos, como toda vida tem. Mas teve, acima de tudo, escolha. Escolha de amar, de ficar, de construir. E talvez seja isso que faz uma história valer a pena ser contada. Não a ausência de problemas, mas a presença de pessoas dispostas a enfrentá-los juntas. Não a perfeição impossível, mas a beleza imperfeita do amor real. Não o começo fácil, mas a jornada que transforma, que molda, que faz de duas pessoas perdidas na tempestade uma família indestrutível. Ana deu abrigo a um desconhecido numa noite de enchente, e mal sabia ela que ele mudaria sua vida para sempre, de seu filho, de sua filha. E no final das contas, mudou, mas ela também mudou a vida dele. Porque amor verdadeiro não é sobre um salvar o outro. É sobre salvar um ao outro, constantemente, diariamente, com escolhas pequenas e grandes que somadas constroem algo extraordinário.